Boa noite. Tenho recebido inúmeras mensagens sobre o vídeo anterior. Tenho recebido inúmeras ameaças sobre o vídeo anterior. E quero dizer para vocês que não irei parar. Muito pelo contrário. Irei seguir em frente até o porto desejado. Irei seguir em frente até o alvo de minha esperança. Eu quero deixar um recadinho aqui para poucos entendedores. Quando a minha vida me pertencia, eu tinha medo de morrer. Quando a vida que eu tenho era minha, eu tinha medo de ameaças. Porém, hoje em dia, senhores, a minha vida não me pertence. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu conheço a realidade de uma jornada até o cemitério. E eu conheço muito bem o que vem após a sepultura. Ainda que vocês intentem contra a minha vida, eu sei que se vocês obterem êxito, eu irei parar nos braços do bom mestre, juntamente com ele. Porém, sem nada temer e sem ter do que me envergonhar. Agora eu pergunto para você. E você, pastor? E você, ancião? E você, entre aspas, pastora? Apóstolo, que brincadeira. Como é que vocês irão encarar a sepultura? Que nós sabemos muito bem que a multidão acompanha você até o cemitério. Porém, quando aquele caixão desce à sepultura, quando o coveiro lança a primeira pá de terra, aquela multidão que lhe acompanhou vira as costas e vai embora. E aí inicia a sua eternidade. A eternidade daquele que propagou um evangelho cheio de mentira. Um evangelho cheio de palhaçada. Um evangelho cheio de ilusões. Examine a minha vida. Examine o meu poder aquisitivo, a minha vida financeira. Eu que não trabalho. E a sua vida, pastor? Como ela cresceu financeiramente em todos estes anos que você está no ministério? Será que o pastor presidente da Assembleia de Deus aceita uma investigação sobre o crescimento financeiro da vida dele? E você, de Macedo, você aceitaria? Pastor Valdomiro, R.R. Soares, Sônia Hernandes, Ana Paula Valadão. É muito fácil amar a ovelha quando ela tem dinheiro no bolso. Porém, quando a ovelha começa a passar privação, quando a ovelha carece do seu amor, da sua caridade, do seu carinho, vocês se fecham em portas escuras. Não é verdade? E se eu desafiar você para um debate bíblico? Você aceitaria? Eu estou desafiando. Ao vivo e a cores, aonde vocês quiserem. Tema: política na igreja, que é um absurdo. É uma heresia, é uma apostasia. Como eu posso amar o meu irmão? Como eu posso amar meu irmão e colocá-lo lá em Brasília na roda daqueles escarnecedores? Como eu posso dizer amar o meu irmão e colocar ele num meio tão podre como é a política? Pilatos pergunta: tu és o rei dos judeus? Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Querido, a Bíblia não aceita interpretação humana.
A Bíblia, com seus 31.106 versículos, não aceita as suas contradições, suas distorções e suas mentiras. Quando você fala que é apóstolo, a Bíblia chama você de mentiroso. Quando você se denomina pastora, a Bíblia chama você de mentirosa. Quando você fala de política da igreja, a Bíblia chama você de palhaço. Quando você pede dinheiro para a sua sobrevivência, a Bíblia zomba de você. Ah, irmão, eu prosperei porque Deus assim o quis. Engraçado. Muito engraçado isso. O filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. E hoje os pastores têm carro importados. O filho do homem não tinha nem aonde nascer. Nasceu na manjedoura, em uma casa de animais. E vocês em suas mansões. Tantos crentes passando necessidade dentro da igreja. E vocês escondidos em suas bancadas de álcool gel e máscaras. Sim, eu falei do vírus, porque o vírus envergonhou vocês. O vírus envergonhou vocês. Se eu falar da noite de São Bartolomeu, vai envergonhar mais ainda a vossa fé, a vossa falsa fé. Se eu falar o que acontece com as pessoas que desafiam o vosso cargo ministerial, vocês vão passar uma vergonha maior ainda. E eu sei, porque eu estive no meio de vocês. Não é verdade? A ovelha é amada enquanto ela tiver dinheiro no bolso. A ovelha é valorizada enquanto ela não afrontar as mentiras que vocês pregam. Esse não é o verdadeiro e genuíno evangelho de Jesus Cristo. Não, eu não sou um opositor da igreja. Muito pelo contrário, eu sou a igreja. Eu sou a Rebeca de Isaac. Eu faço parte do povo escolhido. Eu não mudei os meus dogmas. Eu não mudei as doutrinas que conheci da igreja há 30 anos atrás, como vocês mudaram hoje em dia. Como vocês podem criticar procissões da igreja católica com vossas marchas para Jesus? Como vocês podem criticar a água benta da igreja católica com vossas água ungida? Como vocês podem criticar a idolatria da igreja católica se vocês idolatram o pastor, ao invés de examinar as sagradas escrituras para saber se este cidadão está enquadrado dentro dela? Quer aborrecer você? É mostrar que seu dogma religioso, que a placa da sua igreja está cometendo heresia. Jesus Cristo não mandou você examinar o pastor. Jesus Cristo não mandou você examinar o ancião. Jesus Cristo não mandou você examinar tal apóstolo. Ele mandou você examinar as sagradas escrituras, porque são elas que testificam dele. Nenhuma mentira fica de pé diante da veracidade da palavra de Deus. Está na Bíblia é verdade, não está na Bíblia é mentira. Eu estou dizendo para você, comece a amar a palavra de Deus, e você só vai ser reconhecido como verdadeiro cristão quando você começar a amar o seu inimigo como a si mesmo. Faça um exame do seu bolso agora. Vou contar uma historinha para vocês, uma historinha pequenininha, que muita gente aqui no Itaim Paulista conhece essa história. Eu fui levado para dirigir uma igreja da Assembleia de Deus aqui, em Vila Aimoré. Não vou esconder meu endereço. Com 2 semanas eu notei que uma família desapareceu da igreja. Era uma mulher com 6 filhos. Após o culto de domingo, perguntei para alguns irmãos se eles sabiam onde moravam aquela irmã. Me levaram até a casa dela. E o estado de abandono, o estado de miséria que aquela mãe sofria com aquelas 6 crianças era um absurdo.
Eu perguntei para ela, o pastor tem ciência disso? Ela falou, tem ciência, irmão. Fui pedir ajuda para ele. Você falou para o pastor que estava faltando gás? Sim, irmão, eu comuniquei para ele. Você falou para o pastor que estava faltando comida em sua casa? Sim, irmão, eu comuniquei para ele. E o que o pastor falou para você? Ela olhou para mim e disse, ele falou que não tinha nada a ver com isso. Confesso que eu chorei. Peguei o filho mais velho dela, que na época tinha apenas 13 anos de idade. O mais velho tinha 13 anos de idade. Levei até a igreja. Peguei 2 cestas básicas. Chamei o tesoureiro da igreja. Peguei um valor para comprar um botijão de gás para ela. Olhei para o filho mais velho e disse, estou aqui R$10 na época. E vá procurar um emprego que Deus vai abençoar e você vai voltar empregado. No outro dia, o pastor setorial ficou sabendo dessa situação. Me chamou para uma reunião. E nessa reunião eu fui duramente repreendido. Perguntaram para mim que autoridade que eu tinha para mexer no caixa da igreja, para pegar uma cesta básica da igreja, para levar para aquela família. Eu olhei para a cara do pastor e disse, a minha credencial de homem de Deus não é uma carteirinha de igreja, e sim o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Na mesma noite eu fui destituído do cargo daquela igreja. Três dias após, o novo pastor que dirigia aquela congregação aqui em Vila Moré teve dificuldade com uma mulher que recebeu um espírito imundo. Sim, ela caiu endemoniada. Eu acredito em milagres. Foram me chamar em minha casa, a igreja estava toda bagunçada, as cadeiras da igreja estavam jogadas para cima, de cabeça para baixo. O pastor que assumiu minha posição estava sangrando aqui na região do supercílio. Eu entrei dentro da igreja, os irmãos me cercaram, irmão, e agora? Eu falei, larguem essa mulher. Não precisa se agarrar com essa mulher. Ela olhou para mim, eu a encarei e disse, em nome de Jesus, você está liberta. Ela começou a chorar. Os irmãos me cercaram e falaram, irmão, a gente só vai voltar para a igreja quando você estiver na igreja. Eu olhei para todos aqueles crentes e falei, errado. Eu nunca coloquei vocês ao redor de mim. Eu sempre coloquei vocês ao redor da palavra de Deus. Hoje os pastores têm colocado vocês ao redor deles. Moisés nunca fez isso. Moisés colocava o povo ao redor da arca de Deus. E quando a arca de Deus era sentada no chão no deserto, Moisés dizia, fica, Senhor, no meio dos milhares de Israel. No outro dia, quando era dia de seguir a jornada, se levantava a arca de Deus e Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e vai diante dos milhares de Israel. Hoje os pastores querem apenas que vocês os sigam, que vocês os admirem. Não faça isso, meu querido, não faça isso. Ao pastor Cláudio Duarte, a palavra da cruz, o Calvário, não é um picadeiro de circo para palhaçadas. Aos senhores pastores da Assembleia de Deus e outras denominações, o púlpito da igreja não é palanque. Parem de politicagem. Aos senhores membros dessa igreja, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, ainda que sejamos jogados para fora da congregação, ainda que tenhamos que montar nossos púlpitos fora da igreja, mas chegou a hora de pregar a verdade, doa quem doer. Deus vos abençoe. Boa noite.